Lei Maria da Penha. Hoje vou tratar da Lei Maria da Penha, tá? Vou tratar da Lei 11.340 de 2006. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Qual é o objeto da aula de hoje? Qual é o assunto? Anota aí, ó. Medidas protetivas de urgência, tá? MPU, medidas protetivas de urgência e a conduta nova, tá? A conduta nova lá do artigo 24A. Conduta nova aí, artigo novo que tá caindo muito em prova. Basicamente nessa aula eu vou te atualizar sobre a Lei Maria da Penha, né? Fazer uns esquemas bacana, fazer uns comentários importantes, trazer as minhas apostas em prova e falar, né, o que as bancas mais vêm cobrando referente à Lei Maria da Penha, tá? Só lembrando que essa é a segunda parte. Na aula anterior eu comentei a primeira parte da lei, falei do objeto jurídico, falei do conceito, das formas de violência. Nessa aula eu vou aí tratar de outro assunto dentro da Lei Maria da Penha, tá? Você que ainda não baixou o material, te convido a baixar o material. Vai aqui no site do curso, agora eu passo. Baixa o material e acompanha, tá? Porque tem alguns comentários, tem o que nós vamos trabalhar hoje. Beleza? Sem mais delongas, vamos, né, descer a madeira aí e começar a comentar a Lei Maria da Penha. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é como funciona a divisão da Lei Maria da Penha. Olha só como é que funciona. Em um primeiro momento, eu tenho uma prevenção, né? Em um primeiro momento, eu tenho a prevenção. Vamos prevenir, né, através do artigo 8º, tá? As formas de prevenção estão no seu artigo 8º. Então, estão no seu artigo 8º. Vamos prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. As formas de prevenção, eu te convido a ler em casa, com tranquilidade, né? Eu não vou perder tempo aqui lendo esse dispositivo para você, vou focar no que é mais importante. Mas dê uma lida que é para você entender o contexto. O segundo momento da Lei Maria da Penha, que eu posso citar para vocês, diz respeito à violência. Em um primeiro momento, a lei quer prevenir a violência contra a mulher. Em um segundo momento, ela vai tratar da violência. Violência doméstica e familiar contra mulher. Vamos lá. A Lei Maria da Penha traz aí no seu artigo 8º as formas de prevenção. Partindo do pressuposto que não foi possível, eu tenho aqui a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, partindo do pressuposto que não foi possível evitar a violência, né, a Lei Maria da Penha traz aqui o que constitui a violência. Em um segundo momento, eu tenho o quê? Eu tenho a assistência. Eu tenho a assistência à mulher. A mulher foi vítima da violência, agora vamos assistir a mulher. Vamos dar atenção à mulher. As formas de assistência estão aí, ó, no seu artigo 9º, tá? No seu artigo 9º, aí também no seu artigo 10. Por exemplo, são formas de assistência. A assistência social, a assistência à saúde e assistência por meios do Sistema Único de Segurança Pública, tá? Assistência social, assistência à saúde e por meio da segurança pública. Estou aqui introduzindo, tá? Estou aqui introduzindo, repetindo. A lei parte do pressuposto de prevenir. No entanto, ela admite a possibilidade de haver a violência, como de fato há. Em um terceiro momento, ela vai assistir a mulher através
de meios sociais, por meio da saúde e segurança pública. E em um terceiro momento, ela vai fazer o quê? Vai reprimir. Vai reprimir. A repreensão, ela está lá no Código Penal, tá? Vou unir ali os conceitos do artigo 7º com os crimes do Código Penal e vou reprimir a violência doméstica familiar. Nesse primeiro momento, eu vou tratar aqui, ó, das formas de assistência, tá? Porque é muito cobrada na sua prova. Seja qualquer banco que você for fazer, seja CESP, VUNESP, IBAD, AOCP, ela sempre vai cobrar esse ponto aqui, as formas de assistência, tá? Sobre a assistência, né, ela pode ser o quê? Primeiro, social. Assistência social. Assistência social. No que consiste a assistência social? E esse conceito, ó, tá bem aqui. Artigo 9º, né, que vai tratar aqui das formas de assistência, né, ó. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, né, será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes, olha só, na Lei Orgânica da Assistência Social, na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde e na Lei Orgânica do que mais? Cadê o azulzinho? Do Sistema Único de Segurança Pública. Aqui no parágrafo 2º, eu tenho assistência social, que ela se dará de duas formas. Acesso prioritário, né, à remoção quando servidora pública e a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário por até 6 meses. Portanto, a assistência social, ela pode se dar também, tá, além de outros previstos em lei orgânica. Vou colocar isso aqui que é importante. Além de outros previstos em lei orgânica, ela se dará também, sabe como? Para a vítima, para a ofendida servidora pública. Para a vítima servidora pública. Lembra que eu falei para você na aula passada que a Lei Maria da Penha também contém normas de direito administrativo? Exemplo, né? Para a servidora pública, ela tem direito à remoção. Remoção prioritária. Para que serve essa remoção prioritária? Para afastar a mulher sem perder o seu cargo público do agressor. Para distanciar a mulher do agressor, sem que ela perca aqui o seu cargo público. Exemplo, ela é servidora do estado do Ceará, lotada em Fortaleza. Pode ser removida para um outro município, prioritariamente. Eu tenho também para não servidora pública, ou seja, para não servidora pública, ou seja, para aquela que trabalha nas empresas privadas. Essa aqui, ela tem direito à suspensão do vínculo trabalhista por até 6 meses. Cuidado, cai muito em prova, tá? Cai muito em prova isso aqui. E essa suspensão, ela se dá sem o seu salário. A suspensão se dará sem o seu salário. Até porque o empregador, ele não pode arcar com a ineficiência do Estado na proteção à mulher. Portanto, comentado aqui a forma de assistência social. Eu tenho também uma forma de assistência à saúde. Assistência à saúde. E essa tá bem aqui, ó. No parágrafo 3º. A assistência à mulher, né?
em situação de violência doméstica familiar, compreenderá o acesso, né, aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico, incluindo os serviços de contracepção de emergência. Portanto, eu tenho aqui serviços de contracepção de emergência. Bem como aqui, ó, Profixalia, tá? Beleza? Tá aí, portanto, duas formas de assistência. Vou te dar aqui um exemplo, tá? Vou te dar aqui um exemplo. Imagina só que a mulher, ela é vítima de violência sexual. Vítima de violência sexual. O Estado tem por obrigação dar assistência à saúde, tá? Ó, concepção, né? Contracepção de emergência. O que é isso? Por exemplo, tá? Pílula do dia seguinte, para evitar a gravidez indesejada. Ou aqui nesse contexto, tá? Nesse contexto aqui da profilaxia, né? Profilaxia, medidas de prevenção de doenças, tá? Medidas de prevenção de doença. Beleza? Dito isso, outro tópico. Assistência à segurança pública. Assistência à segurança pública. O dispositivo que mais cai na sua prova é esse aqui, ó. Que é o novo, tá? Artigo 10A, incluído pela Lei 13.505 de 2017. Vai tratar do direito à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e especializado. Portanto, o que está acontecendo aí? Atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente, olha só, preferencialmente do sexo feminino. Portanto, um dos dispositivos que trata da segurança pública diz respeito ao direito ao atendimento. Esse atendimento não é de qualquer forma. Olha o que traz o dispositivo. Atendimento policial e pericial especializado. Atendimento policial e pericial especializado. Além disso, por servidores, esses servidores devem ser previamente capacitados e preferencialmente do sexo feminino, tá? Atenção para a palavra preferencialmente. A sua banca geralmente troca por exclusivamente. E aí o item fica errado, tá? Portanto, segurança pública, um dos dispositivos diz respeito a direito ao atendimento. O que é mais cobrado em prova é nesse sentido. A mulher vítima de violência doméstica tem direito a ser atendido por um profissional previamente capacitado e preferencialmente, não é exclusivamente, do sexo feminino, tá? Sexo feminino. Eu tenho aqui no mesmo dispositivo que vai tratar da inquirição da testemunha, né? Durante a inquirição, testemunha,
eu tenho algumas diretrizes. O item 1 fala da salvaguarda, né, da integridade física, psíquica e emocional, além de, em nenhuma hipótese, né, garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar terão contato direto com investigados ou suspeitos. E o principal, ó, direito à não revitimização, tá? Não revitimização. Daí eu coloquei um conceito para você. Beleza? Estamos aí com pouco mais de 10 minutos de aula, né? Fiz aqui a introdução sobre as formas de assistência. Atenção aí para a parte da segurança pública, que é muito cobrada, porque tem foco na carreira policial, tá? Vamos seguindo, vamos falar agora, sabe de quê? Vamos falar agora das medidas protetivas de urgência, tá? Medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas de urgência, que eu vou chamar durante a aula de MPU, medida protetiva de urgência. Primeira coisa que você tem que entender, ela se destina tanto ao agressor, como ela se destina à vítima, a ofendida. As medidas protetivas de urgência se destinam tanto ao agressor como à vítima ou ofendida. A do agressor está prevista lá no seu artigo 22. Da ofendida, lá no seu artigo 23 e artigo 24. Obviamente, pessoal, que a ofendida e a vítima aqui no sentido de proteção, tá? No sentido sempre de proteger a mulher. No sentido sempre de proteger a mulher. Beleza? Tá dando para entender? Ficou claro isso aqui? Portanto, medidas protetivas de urgência, né? Se destinam ao agressor ou à vítima e ofendida. As medidas protetivas de urgência destinadas ao agressor, elas são formas, olha só, elas são formas de suspensão ou restrição de direitos do agressor. Visando a proteção, da vítima, da ofendida. Visando a proteção da vítima. Por exemplo, eu vou suspender o direito do agressor de portar ou possuir arma de fogo. Eu vou retirar o agressor do lar. Ou seja, eu retiro direitos visando o quê? A proteção da mulher. Inclusive nas medidas protetivas de urgência destinadas à ofendida, elas sempre vão tirar direitos do agressor visando proteger a mulher. Beleza? Deixa eu ver como é que vocês estão. Bora pra Uto, meu irmão. Ítalo, Evelyn, Caveira, nós. Galera, é o seguinte, ó. Pra gente manter esse ritmo, pra gente manter essa aula de qualidade, deixa teu like, se inscreve no canal. Toda semana, todo dia praticamente, né? Todo dia tem evento ao vivo e gratuito para você aqui do curso, tá? Todo dia. Independentemente se você é aluno ou não, tá? Então, ó, contribua, faça uma corrente aí para que a gente possa manter essa pegada, manter essa interação com vocês. Curte aí, deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é importante para a gente manter isso aqui. Beleza?
Tá. Oriane pergunta, tem uma distância mínima? Daqui a pouco eu chego lá, tá? Daqui a pouco eu chego lá. Eu estou aqui nas medidas protetivas de urgência. Professor, como é que se dá? Vamos lá, ó. Procedimento, tá? Como que se dá o procedimento das medidas protetivas de urgência? Vamos começar por partes, né? Vamos ver aqui, ó. Lá para o seu artigo, deixa eu ver. Artigo 12. Olha o que diz aqui já, tá, né? Olha o que diz o artigo 12. Em todos os atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial, né, adotar de imediato os seguintes procedimentos, né, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Aí eu tenho aqui o inciso 3. De novo, ó, em todos os casos de violência, né, doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo de outros. Inciso 3. Remeter, no prazo de 48 horas, um expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência. Aqui, ó, no artigo 18, inciso 1 tem recebido o expediente, portanto, você vai combinar o artigo 12, inciso 3, combinar com o artigo 18.1. Recebido o expediente, com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, 1. Conhecer o pedido, né, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Vamos lá, portanto, como é que funciona, né? A ofendida chegou na delegacia e falou, olha, eu fui agredida, meu marido me humilha, ele me ameaça, me persegue, meu namorado também, enfim, eu quero ser protegida pelo Estado. Portanto, uma das formas de assistência, né, no que diz respeito à segurança pública, é a medida protetiva de urgência. Ou seja, a ofendida vai até a delegacia, registra a ocorrência perante o delegado de polícia, né? Ela, portanto, delegado, DP, tá? Delegado de polícia. Ela faz o pedido, faz o requerimento. O delegado de polícia tem 48 horas para encaminhar para o juiz. O juiz vai receber esse pedido, né? E vai decidir também em 48 horas. Mas olha só, fica aí a crítica. Porra, se tu pegar 48, dá o quê? 4 dias, né? 4 dias. Ou seja, em no máximo 4 dias, em pelo menos 4 dias, a mulher fica sem a assistência. Era para decidir aqui, né, de forma imediata, ou um prazo menor. Mas para sua prova, dispensa a minha crítica e leve isso aqui, ó, 48 horas, tá? Artigo 19, né? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas a requerimento do MP ou da ofendida. Vamos lá. Sobre as medidas protetivas de urgência. Artigo 19. Artigo 19. O que é que ele diz? Elas podem ser feitas, né, mediante... Aliás, elas são concedidas, desculpa, tá? Elas são concedidas pelo juiz, tá? Pelo juiz. E podem ser feitas mediante o requerimento do MP ou da ofendida. Ou da ofendida. Parágrafo 1º, né? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e da manifestação do MP, devendo o MP ser comunicado. Portanto, a medida também pode ser concedida de forma imediata. Sempre, tá? Sempre na pessoa do juiz. Na pessoa do juiz. Recentemente, né,
foi vetado aí um dispositivo legal pelo Michel Temer, né, atual presidente. Ele, nesse dispositivo legal, autorizava o delegado de polícia a conceder a medida protetiva de urgência. Mas foi vetado, tá? Não pode. Anote, o delegado de polícia não pode. O delegado de polícia não poderá conceder. Beleza? Dito isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos tratar das medidas protetivas ao agressor, tá? Olha o que diz o artigo 22. Diz o seguinte: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz, sempre o juiz, tá? Sempre poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, dentre outras. Ponto importante, tá? Ponto importante. As medidas protetivas de urgência, elas estão previstas em um rol exemplificativo. Além dessas, pode o juiz prever outras, tá? Além dessas, pode o juiz prever outras. O rol é exemplificativo, tá? E outra coisa, elas independem de processo penal em curso. Para que seja concedida a medida protetiva de urgência, é dispensável que haja um processo em curso. Nesse sentido, ó, tem uma decisão bem bacana para você. Ó, STJ 2014. As medidas protetivas previstas na lei, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento da violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência presente ou potencial de processo crime ou ação principal contra o agressor. Portanto, independe de processo penal, tá? Ainda que na fase de inquérito, pode sim ser concedida a medida protetiva de urgência, mesmo que não haja ainda um inquérito policial ou até mesmo uma ação penal, tá? Vamos lá, seguindo aqui, eu tenho algumas observações. Ó, o inciso 1 fala o seguinte: suspensão da posse, olha a diferença, suspensão da posse ou restrição do porte de armas de fogo. Vamos lá, imagina só, tá pra cá, tá? Imagina só o seguinte contexto. Primeiramente, né, eu tenho como medida, aqui artigo 22, tá? Estou tratando aqui do artigo 22, que é a medida protetiva de urgência destinada ao agressor. Ó, imagina só o seguinte exemplo, né? Que elas aqui podem sofrer restrição do porte ou suspensão da posse. Vamos lá, exemplo. Imagina que o agressor é um policial. O policial, né, naturalmente, tem um direito ao porte. No entanto, não há na lei, Maria da Penha, nenhum dispositivo legal que autoriza, né, que trata do afastamento da atividade policial. Ele tem que trabalhar. No entanto, houve uma restrição no seu porte. E o policial militar, obviamente, trabalha armado. E aí que ele vai trabalhar sem arma. Faz lá, tira seu serviço noturno, tira seu serviço diurno, tira seu plantão armado com a arma de fogo. Ao final do serviço, ele devolve. Houve o quê? Uma restrição no porte.
da arma de fogo. E eu tenho aqui, ó, a suspensão da posse. Imagina que um comerciante, por exemplo, tem, né, em sua casa uma arma de fogo, em sua residência, né, ou local de trabalho, uma arma de fogo registrada, legalmente autorizada. Porém, para que essa arma não venha potencializar a agressão à mulher, vindo, por exemplo, né, a se concretizar no homicídio, a sua posse ela é suspensa enquanto durar o processo, né, ou a medida protetiva de urgência, tá? Portanto, aqui uma diferença da restrição para a suspensão. Segundo ponto, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Logicamente, né, pessoal, é meio que óbvio, se o agressor, né, agrediu a mulher, agrediu a vítima, a ofendida, é mais natural que ela ou ele saia da residência, né? E aí que muitas vezes eles continuam sob o mesmo ambiente, no mesmo teto, né? E ali continua, né, a perpetuar-se, né, continua a ser executada, melhor dizendo, as formas de agressão. Daí que o juiz manda o quê? Afastar do lar, domicílio. Ele é afastado por medida judicial. Proibição de determinadas condutas, entre as quais, aí eu tenho aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Não há na lei, aí respondendo a pergunta da colega que perguntou, né? Não há na lei um limite taxativo entre 100, 200, 300 metros. Não há, até porque é meio que impossível você obrigar um policial militar, um policial civil, ou até mesmo o agressor a andar com a fita, né, medindo a distância. Geralmente, as medidas judiciais, elas tratam de ruas. Não pode entre as ruas que circulam a casa da mulher, tá? Não há um limite prefixado em lei. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, né? Por qualquer meio de comunicação. WhatsApp, e-mail, Orkut, Message, Mirk. Tem Mirk ainda, mas não, né, Mirk? Bate-papo, UOL, não pode, tá? Qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física da ofendida. Olha, esse aqui é legal, ó. O 4. Restrição ou suspensão das visitas aos menores. Vamos lá. Esse vale a pena comentar. Eu tenho aqui, ó, a suspensão, tá? Artigo 22. Qual é o inciso, hein? É o 4, né? Inciso 4. Eu tenho a suspensão e eu tenho a restrição. Restrição a quem? Aos filhos, de visitas, né? Aos dependentes menores. Restrição sempre de visita aos dependentes. Vamos lá. A suspensão é o mais. Ele não pode ver, né? Não pode visitar os dependentes menores de maneira nenhuma. Fica suspensa a visita. A restrição é o menos. Ele pode ver, com certa restrição, uma vez por semana, em determinado local, por 2 horas. Professor, o que vai diferenciar no plano concreto a suspensão ou restrição? Vamos lá. Digamos que o agressor, além de agredir a mãe, agride também os filhos. Nessa hipótese, a medida mais recomendável é a suspensão, porque tanto a mãe como os filhos sofriam a violência. Agora, se o agressor agride apenas a mãe e não agride aos filhos, eu aplico a restrição. Eu não posso prejudicar, pelo menos em tese, né, a relação entre os pais e os filhos. Deu para entender? Portanto, suspensão é o mais, restrição é o menos. Geralmente, o critério a ser utilizado diz respeito se os menores eram, naquele caso, também agredidos ou não, em virtude da violência. E o 5 é importante. Suspensão
de prestação de alimentos, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Prestação de alimentos, tá? Vai pagar. Prestação de alimentos. Prestação de alimentos. O Código Civil, ele conceitua alimentos basicamente como o seguinte: alimentos são os meios necessários para a sobrevivência e subsistência da mulher e seus dependentes. Alimentos são os meios necessários para a subsistência, né, para a sobrevivência da mulher e seus dependentes. Por exemplo, né, por alimentação de fato, né, dinheiro para comprar alimentos de fato, roupas, enfim, para subsistência. Ocorre que, na maioria dos casos da violência doméstica e familiar, o homem é o provedor financeiro da casa. Geralmente, né, pessoal, a mulher, ela é dependente. Ou seja, só para a gente entender, uma das medidas aqui, Humberto, ó, cadê para deixar aí, tá? Cadê? É o afastamento do lar. Peraí, se o cara, né, se o provedor, até então, aspas, provedor da casa, foi afastado do lar, foi afastado, como é que a mulher vai sobreviver? Ou seja, além dessa medida aqui, agora sim, Humberto, tá? Além dessa medida aqui, ó, de afastamento, ela pode ser aplicada em conjunto com a prestação de alimentos. É o que ressalta aqui, ó, em conjunto ou separadamente. Não é obrigatório aplicar de forma individual cada um deles, tá? Foi afastado, a mulher não tem como se manter sozinha, porque sempre foi dependente do esposo, porque o esposo não deixava ela trabalhar, né? Não a deixava trabalhar, ela pode receber também, como medida protetiva de urgência, a prestação de alimentos. Beleza? Tá aí, portanto, os comentários sobre as medidas de urgência que obrigam o agressor, tá? Eu tenho as medidas protetivas de urgência que se destinam à ofendida, tá? Ó, lá no artigo 23, né? Como, por exemplo, aqui a 2, ó, determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. Imagina só o seguinte exemplo. A mulher foi agredida. Ela cansou de ser agredida. Ela saiu do lar, saiu da casa. Estava vivendo de favor, morando com a vizinha, com a amiga, com a colega. Só que ela, né, o contexto dela, contexto familiar, de amizades, o contexto de trabalho, né? Tudo está no antigo local dela. Ou seja, como eu falei no começo, as medidas, né, elas visam sempre proteger a mulher. Nesse caso, como a mulher saiu, ela está prejudicada. O que é que vamos fazer? Para cá, Humbertão, ó. Vamos, cadê? Afastar do lar o agressor, e depois, ó, a mulher vai ser reconduzida. Uma coisa, portanto, se encaixa na outra, tá? Se encaixa na outra. Outra coisa aqui bem legal, ó. Cadê? Restituição de bens indevidamente subtraídos. Digamos que o agressor, né, ele não quer que a sua esposa trabalhe. Ele não quer. Muito machista, muito velha guarda, né, digamos assim, não quer que a esposa trabalhe. Digamos que a esposa, por exemplo, trabalha com um salão de beleza. E aí tem suas escovas, secadores, né? Tem aqueles produtos destinados para que ela venha a ganhar seu dinheiro. O que é que ele faz? Ele retira dela aqueles bens, evitando que ela se mantenha por conta própria. Aí um exemplo aqui de medida protetiva de urgência destinada à mulher, que é a restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Tá? Tá aí, portanto, ó, alguns comentários sobre medidas protetivas de urgência. Pessoal, só lembrando que aqui a gente não vai dar uma aula completa, comentando item por item, a gente comenta os principais, tá? Nós vamos comentar os principais. Até porque eu tenho um curso, né, isolado aqui, no curso Agora eu Passo, de legislação extravagante, tá? Tem o curso da Polícia Civil aqui, no curso Agora eu Passo, no qual eu sou professor de extravagantes,
E para extravagantes são 4 blocos e em todos eles eu extrapolo os 30 minutos, tá? Porque é muita matéria, muito detalhe. Portanto, se você ainda não tem o nosso curso de legislação extravagante, não tem um curso da Polícia Civil, te convido, acesse o site, pesquisa, né, aqui com a central de vendas, né? Deve ter alguém aí, daí, ó, a Mica Cesário, tá? A Mica Cesário, fala com ela que com certeza ela tem um desconto bem bacana para você, tá? Só mandar um alô pra galera aqui, eu gosto de conversar com vocês, 5 metros, 100 metros. Deixa eu ver, amanhã tá publicado o edital, professor, assim, eu acho que qual é a redação, não sei. Redação, acho que não, mas pode ser que aconteça tudo. Novembro, dezembro, não tem perigo sair esses meses. Vamos lá, prazo do edital. O que é que eu acho, né, cara? Prazo do edital. Honestamente, eu acredito que o edital saia depois das eleições, né? Porque nesse momento não tem como sair nada, né? A Assembleia nem trabalhar, trabalha. Tá? Fica aí, portanto, nosso convite, nossa opinião. Vamos tratar agora, ó, de um dispositivo novo. Artigo 24. Artigo 24. Olha o que ele diz. Descumprir, né? Descumprir decisão judicial, né? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência nesta lei. Vamos lá por partes. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto é um artigo novo. É um artigo novo, tá? Qual é o crime? O crime é de descumprimento de medida protetiva de urgência. O nome que o legislador deu foi esse, tá? Crime. Aqui, ó. Eu tenho aí no artigo 24A o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Vamos lá, primeiro ponto. Antes desse artigo, esse artigo é recente, tá? Foi incluído agora em março, foi abril, não lembro, mas foi esse semestre ainda. Foi incluído no ano de 2018. Antes desse artigo, não antes do artigo 24A, não havia tipo penal prevendo crime. Não havia, tá? Não havia. Inclusive, não configurava nem desobediência, tá? Antes do artigo, não configurava desobediência, tá? Não configurava. Era fato atípico. Tentavam incluir qualquer outro dispositivo, mas a doutrina e a jurisprudência se mantinham firmes no sentido de que não configurava crime de desobediência, tá? Portanto, antes do artigo, não havia tipificação penal. Certo? Vamos lá. Sobre o crime, né? Sobre o crime. Artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Primeira coisa. Sujeito ativo. Aliás, né? Objeto jurídico da lei. Objeto jurídico. Primeira coisa, né? O primeiro objeto jurídico é a administração da justiça. O respeito às decisões judiciais. Ora, se foi imposto, né? Foi imposto ali, foi colocado, né, para o agressor uma medida, ele deve respeitar. Se ele desrespeitar as medidas, por exemplo, configura crime do artigo 24A. E
de abril. Abril, é? É. Tá. Abril, né? Ótimo. Bem recente, tá? Outra coisa, né? Outro objeto jurídico. A integridade da mulher. Integridade da mulher. Ou seja, se houve um descumprimento da medida protetiva de urgência, a mulher está em perigo. Portanto, se trata de um crime de perigo. O agressor foi afastado do lar. Não pode ficar no lar. Ele descumpriu. Ele foi lá pela noite, foi até a residência e descumpriu a medida. Embora lá não tenha ninguém, não esteja a mulher e seus filhos, configura o crime, porque o crime é de perigo. Não há necessidade de lesão ao bem jurídico protegido. Tá? Outra coisa, é um tipo penal preventivo. É um tipo penal preventivo. Quer o legislador punindo o perigo, que esse descumprimento se configure em um dano. Vou punir o perigo para evitar que ele configure um dano. Qual o dano? Ofensa à integridade física da mulher. Física, mental, psicológica, tá? Portanto, é um crime de perigo e um tipo penal preventivo, tá? Outro ponto bem importante. Sujeito ativo. Sujeito ativo. Pessoal, só para reforçar, tá? É um tipo penal novo, tá? Poucas obras ainda publicadas sobre esse crime, tá? Tanto é que em alguns tópicos há divergência, tá? Mas em alguns pontos isso aqui é pacífico, tá? Isso aqui é pacífico. Obviamente, você, por exemplo, que está assistindo essa live daqui a um ano, né? Tenha em mente que foi gravado... Que dia é hoje, hein? Que dia é hoje? Dia 17? 19 de agosto? Setembro já. Caralho, meu irmão. Setembro, né? O senhor fica preso junto com os presos, né? 19 de setembro, tá? Cuidado. Se você fosse essa aula em outro momento, né? Cuidado com a data, porque o entendimento pode mudar. É um tipo penal novo, tá? Novo. Sujeito ativo. Eu falei pra você que aqui, ó, o crime é de descumprimento de medida protetiva de urgência. Falei pra você que a medida de urgência, ela se destina tanto ao agressor como à ofendida. Pergunta-se, a ofendida pode praticar esse crime? A resposta é não. Esse crime é próprio, somente podendo praticado pelo agressor. Anote aí, ó. A ofendida não poderá Pode deixar, viu? Que eu vou esquematizando. Ser sujeito ativo do crime. A ofendida não poderá ser sujeito ativo do crime. Por quê? Porque o artigo 4º, né, conforme o artigo 4º da lei, a lei deve ser interpretada sempre de forma mais favorável à ofendida, sempre protegendo. E ela não pode ser vítima, né, em uma lei que trata de sua proteção. Elas não podem ser sujeito ativo de uma lei que trata de sua proteção de uma conduta criminosa. Não é incompatível, tá? Sujeito passivo. Sujeito passivo é a mulher. Sujeito passivo é a mulher. Vulnerável. Aula passada eu esquematizei, expliquei essa vulnerabilidade. Recomendo que você que está assistindo hoje, procure aí a live de segunda-feira que ficou salva, tá? Pediram tanto que ficou salva que você vai assistir a introdução à lei, tá? Sujeito ativo próprio, o agressor, sujeito passivo, a ofendida.
Outra coisa, formas de conduta. Olha que legal. Formas de conduta. Pode ser praticado tanto na forma omissiva, olha que legal, omissiva, como na forma comissiva. Ação ou omissão. Quer um exemplo? Aqui, Humbertão, ó. Na tela, aí na tela. Artigo 22. A obrigação de prestar alimentos, não é isso? Se ele deixa de prestar os alimentos, configura o crime. Portanto, forma omissiva aqui, ó. Exemplo, né? Artigo 22, inciso 5, no que diz respeito à prestação de alimentos. Beleza? Tá dando para entender? Tá dando para entender? Deixa eu falar um pouco com você aqui, deixa eu ver. Ah, ele estava escutando Racionais. Beleza, galera? Pergunta aqui da Mica, né? Hã? O nome do evento foi Pronto para Passar PRF. Ah, porque esse eu quero passar, né? Esse é o... Quero passar. Exatamente. Quero passar, né? Esse foi Pronto para Passar PRF. Massa, viu, galera? O evento de segunda-feira é o Pronto para Passar PRF, tá? Pronto para passar PRF, tá? Pronto para passar PRF. Deixa eu ver o que mais aqui. Beleza, daqui, tá? Formas de conduta. Outra coisa bem importante. Tá pra cá esse aqui, tá? Deixa aqui. Outra coisa... Eu ia dizer, antes de apagar, deixa o pessoal tirar Um print? print aqui. Vai. Bate, ó, faz o seguinte, bate o print, manda lá no meu direct, que eu vou, tá? Que eu vou te marcar, eu vou reproduzir, eu vou repostar nos meus stories, tá? Repostar nos meus stories. Deixa eu ver, só que anda com 2,40, 45, que vacilou. Ai. Daniela Barbosa, cara, banca, não dá pra saber, é praticamente que imprevisível. Pode ser qualquer uma, desde que ofereça o valor, o menor valor na proposta lá do Estado, né? Cadê? Posso já? Vamos lá. Ponto importante. Ponto importantíssimo, tá? Professor, tem algum requisito para que configure o crime do descumprimento... Vai apagar, por favor. Descumprimento de medida protetiva de urgência? Tem um requisito. Olha só. Eu tenho um requisito para que configure esse crime. Qual é o requisito? Qual é o requisito? O requisito é a intimação ao agressor. O agressor deve ser intimado. Por quê? Porque o elemento subjetivo, olha só, olha como as informações se encaixam. O elemento subjetivo é o dolo. Somente o dolo. Não existe esse crime na forma culposa. Imagina só, por exemplo, que o agressor foi proibido de frequentar determinado restaurante por ser próximo, né? Está ali próximo à redondeza. Beleza. Só que ele foi para um outro restaurante. Está lá sentado e aí chega a vítima, a ofendida. Em tese, há um descumprimento da medida, só que faltou a ele o quê? O dolo. O dolo. Beleza? Não existe o crime na forma culposa. Tá? Intimação ao agressor. O agressor deve ser intimado da medida, para que ele possa ter ciência de quais são as suas restrições, de seus direitos que foram impostos pelo juiz. Ele deve ser intimado. Se ele não foi intimado oficialmente e ele se aproxima, por exemplo, não há o crime, né? Pela falta do dolo. Professor, e havendo dúvida se ele foi intimado, no caso de dúvida, e aí é aquele princípio matriz, né? Indúbio pro réu. No caso de dúvida, pro réu.
Beleza? Estão aqui, portanto, os requisitos. Estão aqui, portanto, os requisitos. Um ponto importante... Ei, cadê o Emerson? Não? Ah, não é? Ó. Mas, se quiser terminar, já pode. Pode? E ele? É do intervalo. Tá. Ó, se ele, ó. Vamos lá, um ponto importante. Curiosidade bacana. Se houver a participação. Se houver a participação ou contribuição. Olha que legal isso aqui, ó. Ou contribuição da ofendida configura o crime. Imagina só. Foi determinado o afastamento do lar do agressor. O agressor foi afastado do lar, beleza? O agressor foi afastado do lar. No entanto, a vítima, né, ofendida, né, gosta muito daquele seu esposo, daquele seu marido, e ambos decidiram conversar e acertar. Ambos entraram no acordo. Ele prometeu, por exemplo, a ela que não iria mais fazer aquilo, não ia agredi-la, ia se comportar. Ela aceitou. Olha só, a restrição, né, a medida protetiva de urgência foi o afastamento do lar. Só que ela consentiu que ele retornasse. Olha que legal. A pergunta é, há o crime ou não? Vamos lá, por partes, né? A vítima que contribuiu, ela pode ser considerada partícipe. Olha que legal. Ela pode ser considerada coautora do crime? Sim ou não? Logicamente que não, tá? Logicamente que não. Não pode. Por quê? Porque o artigo 4º nos dá a diretriz que sempre a lei deve ser interpretada de forma mais favorável à vítima. E nunca que essa lei, né, iria prever algo que iria prejudicar a vítima. Tá? Portanto, a vítima não pode ser nem partícipe e nem coautora desse crime. Beleza. Professor, e a conduta do agressor? É crime? Olha que legal. E a conduta que aí até então, né? Havia uma imposição judicial para que ele cumprisse a determinação judicial. Continua sendo crime? Não. Deixa de ser crime, tá? Não há o crime. Beleza. Agora, pergunta-se, qual é a fundamentação para se excluir o crime? Qual é a fundamentação? Aqui, ó, nós temos uma divergência. Parte da doutrina afirma que o fato é atípico. Parte da doutrina fala que o fato é atípico. Por quê? Porque o fato típico, lembra o fato típico, caminho aqui, ó? O fato típico, ele é composto de quê? De conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A tipicidade, ela pode ser formal e pode ser material. Sem dúvida alguma, existe sim uma tipicidade formal. Agora falta o quê? Falta a tipicidade material. Fundamento, portanto, falta de lesão ao bem. Chegou ele? Chegou? Falta de lesão ao bem jurídico. Ou seja, não a integridade física, psicológica da vítima não está ameaçada. Porque ela está livre, ela agiu de forma livre e consciente, sem coação, para que ocorresse aquele ato. Parte da doutrina diverge. Diz que o quê? Não é fato atípico. Há uma exclusão da ilicitude. Há uma exclusão da ilicitude. Qual é o fundamento aqui, ó? Exercício regular de direito.
Portanto, se a vítima concorre, se a vítima contribui para que haja o descumprimento da medida protetiva, de fato, ó, não há crime. Daí temos uma divergência. Por quê? Parte da doutrina afirma que o fato é atípico, porque a integridade física da vítima, por exemplo, né, não está atingida. Outra parte diz que há uma exclusão da ilicitude, em razão do exercício regular de direito. Ela está abdicando o seu direito à proteção do Estado. Beleza? Beleza? Tá aí, galera, minha contribuição para você, tá? Sobre Lei Maria da Penha. Falei do fato novo, né? Um crime novo, artigo 24, inciso A da Lei Maria da Penha. Comentado para você. Lembrando, né? Por ser um crime novo, de abril de 2018... deve sim haver uma mudança de entendimento, mas atualmente o que cai hoje é isso aí pra você, tá? Tá chegando aí o Detonando pra dar continuidade aí à matéria de direito penal. É agora, professor? É agora. Beleza, galera? Manda suas dúvidas aí, professor. Tem o quê? Tem pena pelo... Sim, vamos lá, pessoal. Ótimo, tá? Vamos lá. Só pra reforçar. O artigo 24, inciso A, traz uma pena de detenção de 1 a 2 anos. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Só para contextualizar. Deixa eu botar aqui. Cadê? Ó. 4, né? 24A. Aqui, ó. Pena de 3, desculpa, tá? 3 meses a 2 anos, tá? Desculpa. Detenção de 3 meses a 2 anos. Molhei, viu? 3 meses a 2 anos. Logicamente, além, né, de outras medidas cabíveis, né? Se ele, por exemplo, descumpriu a medida protetiva e agrediu a mulher, é crime, sim, de lesão corporal, né? Ou um outro crime que ele venha praticar. Beleza? Tá aí minha contribuição para você. Eu acho que eu tratei de muita coisa aí. Tá chegando aí o nosso mestre Emerson Castelo Branco para dar continuidade, tá? Agora, Airizão! Ei, professor. Oi. Tá molhado aqui, cuidado. É bom a gente dar um intervalozinho, 2 minutinhos só para limpar? Pode ser. Só... Ô, não, pra cá, a gente conversa aqui. Tranquilo, cara. Conversa aqui mesmo. Raiz, né? Aqui o grupo é raiz, negócio de... Vamos pra cá, professor, exemplo aí, por enquanto. E aí, professor? Eu tava falando hoje uma coisa que é muito importante para o pessoal que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Certo. Eu vejo muita gente me perguntando, é o tipo da resposta que eu odeio falar sobre isso. Você até corrige. O edital. Professor, e esse edital? Ele vai sair Sabe o que é engraçado, professor? Que se saísse hoje, eu garanto que a maioria não estaria preparada. Não estaria preparada. Se pergunta o seguinte, se saísse hoje, eu estaria preparado? Muita pergunta, né? Muita pergunta. Não é quando sai o edital. Se saísse hoje, você estaria preparado? Ponto. Faça o seu melhor até lá. Todo dia, né? Todo dia lutando, detonando. Cara, eu tenho o maior abuso de responder essa pergunta. Qual é a banca? Com toda sinceridade para quem envia. Professor, e esse edital vai sair mesmo? Eu não consigo entender esse DNA desse concurseiro, cara. Eu não consigo entender quem pensa em edital. Foda-se edital, meu irmão. A porra desse concurso vai sair. Pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a 6 meses. Se você já tem uma vaga na mão, se uma vaga já é tua, então é bom que seja amanhã. Verdade. Se você já está garantido, se você já está dentro, é bom que seja amanhã. Agora, se você tem que caminhar para lutar por essa vaga, é bom que seja daqui a 2 anos. Tô brincando, 2 anos é muito. Na angústia da galera. Mas 2 anos o colapso. Mas é bom que seja daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, eu não sei lá quando é que vai ser essa prova, pô. O concurso foi anunciado aí pelo governador. Agora, pare de ficar fazendo especulação, cara. Se matem de estudar. Outra coisa, cara. Quando eu era concurseiro, meu grupo de estudo, a gente fazia concurso, a gente fazia circuito, cara.
pagava inscrição de tudo e ia fazendo, ia fazendo. Que mimimi é esse de, esse concurso? É o da vez, cara, é o da vez, o edital que sai. É o edital que você tem que partir pra cima, entendeu? É o edital que você tem que colocar pra torar. Então eu não tolero essa pergunta, cara. Eu também não gosto dessa, não. Quando é que vai ser esse concurso? A banca! Porra, cara, não interessa. Ninguém deve estar perdendo tempo com isso, não perder tempo com isso, ok? A especulação da banca. Tem a possibilidade de ser anterior à VUNESP? Tem tudo. Pode ser o CP, VUNESP, pode. CESP, depende da licitação, depende do contexto fático, contexto político, que hoje ninguém sabe, entendeu? Agora, uma coisa é certa. O estudo é um só. Tanto a base é uma só, a base. Se você for fazer CESP, VUNESP, FCC, FGV, a base é uma só. Agora, uma coisa que você tem que colocar na cabeça na hora que abre o edital, o cara tá com uma base muito boa. Aí foca na banca. Foca na banca, morreu. Você pergunta pro professor, posso resolver questão de todo tipo? Resolva, é importante. Quando sair a banca, você direciona seu estudo para banca. Mas enquanto isso vai treinando, VUNESP, AOCP, IBAD, IBFC, CESP, o que vier de questão, faço. Por exemplo, eu já fiz as questões do CESP, nem fiz a prova, mas eu fiz as questões, analisar como é que pode ser cobrado, como é que está o comportamento da banca via a peça prática, para quê? Para analisar. Quando sair VUNESP ou AOCP, aí você foca na banca. Exatamente. Eu acho que é isso que você tem que colocar na cabeça, cara. Todo dia eu luto. Todo dia eu luto. O que o cara tinha que pensar como é que foi o dia de estudo dele ontem? Como é que foi teu dia de estudo na segunda? E no domingo? E no sábado? Como é que vai ser teu dia de estudo amanhã? Porque... Uma pergunta que sempre é importante, né? O que eu fiz hoje me aproxima ou me distancia do meu objetivo? O que eu fiz hoje me deu um passo a mais, eu consegui colocar mais um tijolinho na parede da aprovação? A pergunta é essa, não? Quando vai sair? Como é que a gente vai saber? Porque tem gente que tem um dia de estudo tão fraco, mas tão fraco que você pode vomitar. Não serviu de nada. Pode vomitar. E tem... Por quê? O termômetro é o grau de rendimento que tu tá tendo durante teu dia. Professor, eu não consigo render. Aí isso é uma questão que você vai ter que avaliar, porque... para saber o que está acontecendo. Tem gente que se desconcentra, tem gente que não foca, né? Tem gente que não consegue pegar no livro e ficar 1 hora estudando. Tem pessoas que estão com problemas pessoais muito sérios, que estão afetando os estudos, e isso aí existe. Problema, às vezes doença, às vezes problema com alguém da família. Então tudo pode afetar os estudos, mas o fato é o seguinte, o rendimento tem que ser alto, cara. Você não pode perder tempo, não pode. Então se mata por esse concurso, cara. Vem com a gente e se mata por esse concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Quando será? O que é que interessa? Se mata. É bom, a não ser como eu já disse, a não ser que você esteja com a vaga na mão, é bom que demore um pouco. Ok? Detonando. Vamos lá. Beleza, professor? Arizão, valeu, meu irmão. Um abraço. Tamo junto.